partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar o programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 14 horas pela TV Unisantos, afiliada da TV Brasil. O nosso programa é retransmitido também nas madrugadas de terças para quarta e quintas para sextas-feiras. O nosso programa vai ao ar com apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater de nossa região e também da Clínica Renascer de Fisioterapia e também Academia de Esportes. Muito bem. Comigo nas entrevistas sempre Adriana Colucci. Tudo bem, doutor Hélio? Lembrando, doutor Hélio, que o Linha Direta com a Saúde e Cidadania não apenas divulga o que acontece em nossa região através aqui da vinculação do programa, mas também através de projetos que fazemos nas cidades, projetos sobre saúde, sobre cidadania. E também informativos que levamos através da página do Facebook Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Lá você vai saber sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, sobre lazer, uma infinidade de serviços que mostramos aí através da página. E também deixe sua sugestão de pauta, deixe suas perguntas, suas dúvidas através de nosso e-mail, linhadiretacomsaúde@gmail.com. Com você, doutor Hélio. Nosso programa, sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, cedido pelo nosso querido presidente, Paulo Eduardo Costa. Muito bem, recordam-se os telespectadores que recentemente entrevistamos em nosso programa o ator Nuno Leal Maia. Essa entrevista teve enorme repercussão e nos foi pedido a continuidade, através de comunicações dos nossos telespectadores, para que o Nuno Leal Maia retornasse para a continuidade dessa entrevista. Ele gentilmente aqueceu a este pedido e está aqui de novo para mais um programa do Linha Direta com a Saúde. Nuno, é um prazer recebê-lo novamente aqui e câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Boa tarde, telespectadores. Mais um prazer enorme meu de estar aqui novamente com vocês. Mais um programa do Saúde e Cidadania aqui. Doutor Hélio e Adriana. Prazer. Prazer é nosso. Nós aqui agradecemos e ficamos honrados com a tua presença. Bom, no programa anterior falávamos sobre a carreira vitoriosa do Nuno Leal Maia, não é? Tanto no teatro, no cinema e na televisão. Personagens memoráveis que ficaram na lembrança de todos os telespectadores. Mas todo esse arsenal, Nuno, de mídia, tem um custo, evidentemente. O cinema nacional, principalmente, teve na sua história diversos momentos, às vezes momentos até ruins, períodos mais vitoriosos, e você certamente vivenciou todos esses tempos, toda essa era do cinema nacional. Nós gostaríamos que você fizesse um resumo dessa tua vivência no cinema nacional, e as consequências dessas fases ruins e boas. Bom, o cinema nacional, para mim, começa desde garoto, quando eu comecei a frequentar cinema. Eu ia muito em cinema, vi muitos filmes, só, por exemplo, Nem Sansão, Nem Dalila, do Carlos Manga, com Oscarito, eu vi 6 vezes aqui no Cine Petrópolis, em São Vicente, quando tinha o Cine Petrópolis aqui perto, em São Vicente. Esse eu vi 6 vezes esse filme. Eu adorava ver filmes do Mazzaropi. Em 58, quando o Brasil foi campeão, o meu presente foi assistir Chico Fumaça no Cine Rocks, lá em Santos. Peguei o bonde 2 aqui, todo mundo comemorando, eu na cozinha do bonde, fui lá no estribo e tal, brincando também. Desci lá, na minha avó tinha uma pensão na Tolentino Filgueiras, e eu depois fui assistir o Chico Fumaça, depois da Copa. O Brasil já tinha sido campeão, e esse foi um... Então eu acompanho o cinema brasileiro, o cinema. Eu via filmes estrangeiros, adorava ver filmes do Totó. Meu pai sempre me levava para domingo, sábados, à noite, assistir lá no Atlântico, Cine Atlântico, no Cine Gonzaga, filmes do Totó. E era bacana porque a gente depois do cinema ia comer uma pizza, então para mim era um divertimento. E o Totó era um dos meus ídolos junto com Oscarito e Grande Otelo, que eu adorava muito.
Então eu sempre acompanhei o cinema brasileiro e eu acho que o cinema brasileiro teve essa sua maior fase, foi na época da chanchada, né? Foi onde os filmes se pagavam, existiam produtoras independentes, existia a Atlântida, existia a Vera Cruz aqui em São Paulo, depois da chanchada, que já tentou começar a fazer cinema mais sério. Era nos anos 70. Não, isso chanchada... foi em 1950. 50. Lá no Rio tinha a Cinédia, do Ademar Gonzaga, aqui em São Paulo começou a Vera Cruz, mas a Atlântida que era a Bam, que bancava as chanchadas todas. Grandes bilheterias da época. Eram as maiores bilheterias porque não tinha concorrência, né? Não existia televisão ainda, a televisão era muito fraca, né? Então não tinha o hábito de você ficar em casa vendo televisão, nem passava cinema em televisão. A televisão vivia com aquele risco passando, cheio de chiado. Era conquista no mercado, então. Era conquista no mercado, então. Não, o mercado do cinema já era conquistado, eram filas no quarteirão, né? Entendeu? Você tinha grandes filmes, a produção contínua, né? Eu me recordo do filme Aviso aos Navegantes. Aviso aos Navegantes. Que no Cine Coliseu, eu era pequeno, fui assistir com minha mãe. Lá eles tiveram que afastar as crianças primeiro, entrar os adultos para depois as crianças entrarem. Porque não tinha concorrência, então da televisão, eram filmes alegres, a TV ainda era em preto e branco bem ainda? Produzidos em preto e branco. Em preto e branco. Muito bem produzidos, muito bem dirigidos, né? Então era muito bacana. Aí depois da chanchada começou o cinema novo, porque era uma crítica começaram a criticar muito a chanchada, dizendo que o filme não dizia nada, não tinha conteúdo, que não sei o quê. E com a influência do cinema cinema noir, do francês, né, que começou a moda. Então o Rio de Janeiro começou a copiar todo o estilo francês de fazer cinema e começaram a inventar o cinema novo. Veio Glauber Rocha e tal. Tinham ótimos talentos. O Glauber Rocha era um talento, mas eram filmes difíceis para o espectador entender e eram filmes que a bilheteria começou a cair muito, né? Então começou a ficar difícil. O cinema brasileiro começou a atravessar dificuldades porque não tinha como se manter. Aí que começou essa coisa de incentivo, começaram a inventar Embrafilme, não sei o quê. Mas existiu uma fórmula que eu vou contar daqui a pouco, que o cinema brasileiro conseguiu sobreviver. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas, Nuno, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a técnica, né? A técnica de produção dos filmes, que era uma crítica que se fazia pela má qualidade dos filmes daquela época, que depois começaram a evoluir. Má qualidade, você Aparelhagem. Os filmes da chanchada são de boa qualidade, quer dizer... O som, às vezes, era um... bom, isso aí já é isso aí porque tecnicamente antigamente não existia uma técnica como existe hoje, né? Principalmente eletrônica, essa coisa toda. Mas vamos continuar com esse muito bem dirigido. Vamos continuar com esse assunto no próximo bloco. Estamos apresentando Linha Direta com a saúde e cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a saúde e cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a saúde e cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, pela NET, canal 12. Gravação sempre feita aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. O nosso entrevistado de hoje é o ator Léo Maia, que está fazendo hoje o segundo programa conosco, pelo sucesso que o primeiro causou junto ao nosso público telespectador. Mas, Nuno, estávamos falando no primeiro bloco sobre a questão do cinema nacional. E você falava da qualidade, né? A melhora da qualidade nos últimos anos. E isso realmente tem mudado naturalmente a repercussão junto ao público. Mas as questões de bilheterias, né? Porque o cinema, como qualquer setor, precisa de recursos comercialmente, né? E isto em alguns filmes, né? Inclusive muitos da sua carreira, tiveram grandes bilheterias, não é, Diana? Por exemplo, a Dona Flor e seus dois maridos levaram 11 milhões de telespectadores para assistir esse filme. Outro foi a Chica da Silva, em 1976, de Cacá Diegues, também levou uma multidão. E um filme que você participou, Homem de Itu,
também levou muitas pessoas. Eu estava falando que depois o cinema novo começou a afugentar um pouco o público do cinema, né? Então, em São Paulo começou a se criar um polo de cinema que se chamou a Boca do Lixo, ali, que começou a produzir filmes baratos e com apelo sexual muito grande. Então começou a se chamar de porno chanchada, que de porno não tinha nada, quer dizer, muito pouco porno, era mais uma comédia erótica, né? Eram comédias eróticas que começaram a buscar o espectador. Então se produzia um filme por semana. E aí começou a atrair o público novamente para o cinema. Então, um camarada que era um office boy, que trabalhava em São Paulo, ia matar serviço e tal, entrava no cinema aquele ali da Avenida Ipiranga, da São João, ali que tinha aquele cineminha, e assistia um filme, 2 horas, passava o tempo dele ali e pronto. E a bilheteria começou a crescer novamente. Mas lá no Rio de Janeiro começou a se buscar incentivos do governo, né, com o Embrafilme, com essa coisa toda, até chegar no Dona Flor, que foi uma grande bilheteria, a direção do Bruno, foi uma das melhores bilheterias. O Chica da Silva, não sei se tem essa bilheteria toda que você está falando aí, não, porque o Kaká nunca foi um diretor muito chegado ao público, mas o Homem de Tufa deu uma bela bilheteria, foi muito bem o filme no Nordeste, em São Paulo, até que a gente está com a ideia de tentar fazer o segundo agora. Estamos aí estudando a possibilidade de a gente fazer o 2. E você está escrevendo o roteiro, não é isso, para esse filme? Estou tentando, eu junto com o filho do Paulo César Sarraceni, o João Paulo, lá no Rio, a gente está tentando bolar alguma coisa com o apoio do Massaíne, que foi o produtor do primeiro. Mas seria uma reedição ou uma nova história? Uma nova história. Continuidade. Até porque já se passaram muitos anos. Sim. E o Homem de Tu já ficou velho, não tem mais aquele potencial todo, né? Então já vai ser um filme já que da idade do metal, né? já é uma coisa um pouco... Mas vai ser uma coisa que com certeza é uma comédia muito gostosa que a gente está tentando fazer e vai agradar com certeza o público. Portanto, ficaremos ansiosos para o lançamento o término, né, a concretização do projeto e que venham esses filmes para relembrar, né, grandes momentos do cinema nacional com no Leal Maia como grande ator que é. Mas, Nuno, ainda sobre as questões ligadas à televisão, né, a sua visão hoje, as novelas que estão sendo veiculadas têm recebido muitas críticas pelo aspecto repetitivo dos temas, né? E a censura também, né, doutor Hélio? De uma certa forma, a censura seria uma pergunta interessante posteriormente. Mas, inclusive, existem, numa das televisões do Brasil, de grande repercussão, uma novela que teve que ser adiantada, né? Porque não tem público. Realmente o Ibope caiu muito, eles então estão avançando capítulos porque realmente não está caindo. Talvez seja pelos temas repetitivos, não seria mais ou menos isso, na sua visão? Hoje em dia a maneira de fazer novela é completamente diferente da época que eu comecei, né? Quando eu comecei era um autor só, um diretor só, e hoje não, hoje o autor trabalha com 10 colaboradores, né? E então, quer dizer, os diretores são vários, você tem meia dúzia de diretores dirigindo uma mesma novela, cada um faz um lado, cada autor trabalha uma facção da novela, e essa parte da censura me parece que é uma censura muito mais de cada empresa que produz a novela do que uma censura nacional, que hoje em dia não existe, muito pouca, mas a censura interna é maior. Então você não tem tanta liberdade como tinha na minha época, de criar, de inventar, de buscar o ator. Hoje em dia é muito mais difícil você conseguir um ator fazer sucesso, ou uma novela fazer sucesso. Você vê que a última novela que fez sucesso foi o Avenida Brasil, que tem um texto muito bom, de um bom autor, né? E os atores também conseguiram uma certa liberdade para poder brincar e fazer... Mas se bem que o autor por si só já conseguiu essa liberdade. E a novela fez um grande sucesso porque era uma novela muito rica em termos de personagens, né? Então a dificuldade maior hoje em dia é de você ter personagens que sustentem uma novela. Como era o caso do Dias Gomes, na época que ele fazia as novelas dele, que ele inventava, por exemplo, você pega a novela como foi
aquele... Eu não lembro. Saramandaia? Não, Saramandaia não. Foi aquela que ele fez Roque Santeiro? Roque Santeiro, que era uma novela sensacional, que você tinha milhares de personagens, cada personagem tinha uma força muito grande. Todos eles, todos os personagens que você via na novela eram muito fortes, muito densos, né? Então tinha muita graça, muita intensidade dramática, e isso fazia com que a novela crescesse. Hoje em dia você mesmo está falando aqui agora, dizendo que as histórias são fracas, os temas são repetitivos. Tanto é que as novelas mais antigas viajam o mundo, né? Quantos países aí divulgam as novelas? E hoje, para você acertar uma, você tem que mandar... É que nem o México para fazer gol. Faz 3 para valer 1. É um negócio. A novela hoje em dia é isso aí. Bom, na parte comercial, realmente a concorrência diz que é o que leva a grandes avanços, né? Talvez no Brasil, os outros canais de televisão não tenham a estrutura econômica que tem a Rede Globo. A TV Globo. A TV Globo. A TV Globo foi a pioneira, né? Então ela adquiriu um know-how de produção de novela, de material de distração, de entretenimento, que nenhuma outra conseguiu. Todas elas, a Record tenta, faz, é boa, a novela de qualidade da Record, mas não tem a qualidade da Globo, porque a Globo já vem... É a mesma coisa que você concorrer com o cinema americano, que já tem uma tradição de 500 anos. Então, fala para o cinema americano, mas eles sabem fazer cinema. Eles fazem cinema para o público e ganham dinheiro e sabem fazer bem. Tem estúdios maravilhosos, né? E a mesma coisa a TV Globo também sabe produzir, produz bem. Você entra num estúdio de televisão da Globo, a direção de arte da TV Globo é uma coisa sensacional. Você parece que está coisas de primeiro time, a decoração, os cenários, tudo isso aí é de primeira qualidade. Fora o equipamento, né? A técnica, a tecnologia da Globo hoje em dia, a imagem da Globo é muito forte. Então, tudo isso ajuda muito. É difícil concorrer, né, com eles. É difícil concorrer, né? Estamos falando só da... Você conseguiria concorrer se você tivesse ideias brilhantes para poder vencer a tecnologia da Globo. Como isso não acontece, porque as outras emissoras também são meio... né? Então, a TV Globo continua mantendo o primeiro lugar, mesmo com as novelas caindo de nível a cada dia. Muito bem, vamos fazer agora mais um intervalo, Nuno. Depois voltaremos para enfatizar mais alguns dos grandes personagens que você vivenciou nas telas de cinema, na televisão e no teatro. Estamos apresentando Linha Direta, com a saúde e cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a saúde e cidadania. O nosso entrevistado de hoje é o ator Nuno Leal Maia, que nos agraciou com um segundo programa, já que fizemos, como estão lembrados os telespectadores, de um outro programa recentemente. Mas, Nuno, está sempre na lembrança do telespectador os grandes personagens que você desenvolveu na televisão e no cinema. Eu citaria, na linha que eu gostaria de dizer a você, sobre o Guima do Amor Está no Ar, que foi um grande personagem, o surfista Gaspar e o professor Fábio da Gata Comeu. Para enfatizarmos esses 3 personagens, eles foram extremamente representativos na tua carreira, não é assim? Foram bacanas. O mais popular, que fez mais sucesso, foi o Tony Carrado, né, da Mandala. O Guima foi o Amor Está no Ar, era um personagem circense, era um dono de um circo, Mambembe, que andava por aí, era muito bacana também. Do Amor Está no Ar, foi onde eu tive contato com o circo, aprendi a fazer um pouquinho de trapézio, que era um grau de dificuldade, me estabaquei todo na rede. Então, era um negócio... Depois teve o professor Fábio da Gata Comeu e o Gaspar do Top Model, que era surfista. Então,
foram os personagens que me ajudaram um pouquinho a construir a minha vida. Todos eles eu tenho muito carinho. Muito bem. Agora, na nossa região, nós temos aqui algumas pequenas demonstrações de incentivo ao cinema, né? A Curta Santos, por exemplo, que é um projeto muito interessante. E no plano nacional, os festivais de cinema, como agora em setembro, haverá um grande festival do cinema brasileiro. Em Brasília, é. Então, 47º. Eu gostaria que você falasse sobre esse tema, sobre esses festivais, no sentido de que certamente isso ajudaria a desenvolver mais. Estimular também. Exatamente. O festival é sempre um incentivo ao cinema, ao festival ao meio de comunicação, o festival de teatro incentiva o teatro, de cinema incentiva o cinema. Enfim, cada festival é um incentivo realmente grande para cada parte, para cada fascículo da nossa arte, né? Então, os festivais são importantes. Eu acho que são bacanas. O Curta Santos é um festival importante aqui em Santos, que conseguiu se firmar como um festival importante, apesar de ser um festival de curta-metragem, né? Mas eu já participei de muitos festivais. Agora mesmo eu estive em Goiás, participando do Festival de Goiás, de filmes sobre meio ambiente que eles têm lá, que é muito bacana, muito importante, inclusive, porque é um festival que se preocupa com filmes de meio ambiente. O Tainá 3 participou como concorrente também. Não como concorrente, como de divulgação de meio ambiente, né? Então, é um festival muito importante. Tem o de Brasília, tem o de Gramado, sim, tem vários festivais importantes. O secretário de Cultura aqui de Santos, o Raul Cristiano, esteve aqui no programa Linha Direta e ele vem com um trabalho grande aí para incentivar, estimular o teatro aqui na nossa região. Chama-se Incubadora Cultural, que o foco é o teatro, o carnaval e a música. Então ele quer trazer e manter aqui um pouco dessa linha aqui. É bacana, ele está fazendo um trabalho muito interessante. Inclusive o carnaval é um teatro também, né? É um teatro meio musical que o Rio de Janeiro soube aproveitar com muita sabedoria para poder tirar proveito financeiramente, né? E do turismo, a Bahia tem o estilo deles, que é o axé, aquela coisa de rua, o carnaval de trio elétrico e tal, e o Recife com frevo. Então, o maracatu lá no Maranhão. Então, a gente tem em cada lugar. E Santos tem que criar um estilo próprio, uma personalidade em termos de teatro carnavalesco, que ainda não tem. A gente está tentando melhorar, né? Chegar num bom nível, mas o secretário está no caminho certo, eu acho bacana, e que ele continue incentivando o teatro, o cinema, o Curta Santos e a cultura na nossa região, que é importante. Bem, em que pese o sotaque carioca do Nuno Leal Maia, mas ele é nosso aqui, da região, santista de nascimento. Então, se você quiser que eu mude o sotaque, não tem problema. A gente muda aqui pro lado paulista e vamos falar. Tá. Porra, meu, o negócio aqui não é fácil. A gente muda. Mas é que você acostuma, entendeu? Eu moro lá no Rio há muito tempo, então você acaba falando da maneira... É a mesma coisa, mas a gente... meus queridos aqui em Santos, tudo bem? Tu viste, Oswaldinho? O problema aqui é o seguinte... Muito bem. Mas então, Nuno, você atualmente está morando aqui na região? Eu estou em São Paulo e Rio, né? A gente fica sempre entre São Paulo e Rio, porque... As metrópoles. Exatamente. Minha mulher trabalha em São Paulo e eu tenho que ficar sempre ali em volta, né? Não de polícia, mas a polícia quem faz é a mulher. Dizem que a mulher que é a polícia, mas às vezes não. Às vezes o homem também tem que ficar esperto. Doutor Hélio, eu queria agradecer ao Paulo Costa, que nos cedeu para mim e pro Nuno este casaco lindo, em comemoração aos 100 anos aqui do Golf Clube. Gostou do presente, Nuno? Blusão maravilhoso, Paulo Costa é uma pessoa simpaticíssima, maravilhosa. E o Golf Clube de São Vicente, que eu não conhecia, e foi apresentado por vocês aqui no Golf Clube, um lugar maravilhoso. Nós chamamos aqui de Santuário da Natureza, viu, Nuno? Maravilhoso. Pulmão de São Vicente. Tomara que tenham mais uns 40 Golf Clubes como esse. E eu vou incluir
no meu currículo esportivo, golfe, que eu não sei jogar, mas eu vou aprender. Porque, entendeu? Um lugar sensacional, lindo, bacana mesmo, está de parabéns. Estou muito feliz de estar aqui e voltarei mais vezes, se Deus quiser. Tenho certeza que se você realmente vier a jogar golfe aqui no Golf Clube, o Paulo Eduardo ficará maravilhado, porque será um grande garoto propaganda. Opa, mas vai ser um barato vir aqui. Já estou com uniforme até. Vai ser difícil você jogar, né? O Golf Clube não é um jogo assim tão fácil. Eu vou combinar com vai o Cauã. Vai ter que representar muito bem, viu, Nuno? Cauã vai me ensinar. Muito bem. Certamente os grandes personagens ainda você terá a oportunidade de viver, né? na televisão. Vou construir um golfista. Vou construir o próximo personagem um golfista. Era uma curiosidade que eu queria saber de você. Existe algum personagem que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar? Vários. Muitos personagens. Eu gostaria de que você gostaria, que você ainda não conseguiu realizar? Um argentino, por exemplo, nunca consegui. Não, por favor, não, né? Nunca consegui. Gostaria de fazer para debochar um pouco do argentino, italiano, uma coisa assim. Mas tem muitos personagens. Personagens de teatrais fortes também, que eu gostaria muito de fazer. Shakespeare. Shakespeare? Também tem umas coisas bonitas. Rei Lear, essas coisas todas. Tem umas coisas bonitas. Tennessee Williams eu já tive a oportunidade, mas tem coisas... Oscar Wilde, tem umas coisas bonitas de teatro que dá vontade de fazer. Certamente o nosso público e nós todos ainda veremos o Nuno representar grandes trabalhos na televisão e no teatro. Mas o nosso programa, infelizmente, está chegando... Só queria dizer, Adriana, você estava querendo perguntar se eu já me sinto realizado como ator. Não me sinto. Não. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Certamente era esse o ponto, né? Muito bem. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final. Nuno, nós queremos novamente, como fizemos no outro programa, agradecer imensamente a tua participação. Realmente o público ficou agraciado, né, por uma presença tão ilustre, tão representativa no cenário da cultura nacional, no cinema, teatro e televisão. Então, apresento as câmeras para... Eu que tenho que agradecer aqui a vocês por me trazerem para um recanto tão gostoso como é o Golf Clube aqui em São Vicente. O prazer de ser entrevistado por duas figuras maravilhosas, a Adriana e o Dr. Hélio. E estou com vocês aqui, assistam o programa sempre, porque é muito bacana, vale a pena. E quando precisarem de mim, estamos aí. Muito obrigado. Adriana. Obrigada, Nuno, Dr. Hélio. Um grande abraço a todos e até o nosso novo programa, ao sábado, a partir das 14 horas, através do Linha Direta com a Saúde e Cidadania, da TV Unisantos. Um grande abraço. Muito bem. Estamos indo embora. Programa Linha Direta com a Saúde se despede, prometendo voltar às 14 horas do próximo sábado. Um grande abraço a todos.